Olá, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Nós somos um grupo de graduandos de primeiro período do curso de jornalismo da Universidade Federal Fluminense. Estamos hoje com o jornalista e professor Felipe Pena de Oliveira, que é doutor em literatura pela PUC e com pós-doutorado em semiologia da imagem pela Sorbonne 3, além de autor de 16 livros e diretor do documentário Se Essa Vila Não Fosse Minha. Hoje iremos analisar o seu artigo A TV no Imaginário Tecnológico, Identidades, Mediação e Sociabilidade nas Fantasias do Telejornalismo Online, que aborda questões sobre a produção de notícias, a relação do emissor com o público e a influência da internet na comunicação. A partir disso, faremos algumas perguntas. A primeira delas é: no seu artigo, você aborda principalmente os processos de produção de notícias jornalísticas e a influência que a internet poderia ter. Como era no cenário do jornalismo de 2006, há 16 anos atrás, o que o senhor acha que mudou até agora? Mudou muita coisa. O artigo tem muito tempo, né? Foi de 2006. Naquela época, a gente seguia muito um padrão do Pierre Levy, um livrinho chamado Cibercultura, que era um padrão, eu diria, utópico, tecnófilo, talvez, porque os estudos da cibercultura, da chamada cibercultura, que é um termo que nem se usa mais, eles eram divididos de acordo com uma proposta de um sociólogo português chamado Heriberto Martins, que dividia os estudos entre tecnófilos e tecnófobos. Os tecnófilos eram aqueles que achavam que a tecnologia ia resolver todos os problemas da humanidade, e os tecnófobos, como o nome diz, de fobia, né, que tinham medo daquilo que a tecnologia podia causar. E o que a gente está vendo hoje, eu acho que balança muito mais para o lado dos tecnófobos, né? A gente está vendo que a tecnologia, ela realmente resolveu muitos dos problemas de parte da burocracia humana, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe problemas muito maiores para a sociabilidade e para a subjetividade. E aí a profusão de fake news, né? Os regimes totalitários que se ancoram em comunicação via recursos tecnológicos. Então, acho que o pessimismo tomou conta de quem estuda a tecnologia. E o que era muito diferente de 2016, quando esse artigo foi publicado. Embora nesse artigo eu já seja fobos, embora sem nenhuma fobia, que é o mito de Hefestos. Hefestos, o deus grego da técnica, o único deus que tem um ofício no Olimpo, aquele que constrói na Ilíada, que reconstrói a armadura de Aquiles quando Aquiles cai em combate. É casado com a mulher mais linda, que é Afrodite, que o trai com o pernicioso Ares, e é coxo, ele manca da perna direita. O que os gregos querem nos dizer com isso? Toda a mitologia grega tem um sentido pedagógico. Então já tem ali uma paideia, uma pedagogia. E esse mito está querendo dizer que, olha, a tecnologia é muito boa, ela pode resolver todos os problemas, pode até fazer a armadura de Aquiles, mas ela é coxa. A tecnologia manca de uma perna, o manco da tecnologia. A gente está vendo regimes totalitários se firmando e se comunicando através de recursos tecnológicos. E esse é o grande problema. Muito obrigada, professor. Então, os consagrados critérios de noticiabilidade foram alterados com os adventos da internet, segundo a sua opinião? Foram e não foram. O que não foi? O que não foi alterado são os critérios basilares de noticiabilidade, são os valores de notícias ligados à notoriedade, ligados a fatos incomuns. Entretanto, quando a gente vislumbra a quantidade de fake news que avançam principalmente por correntes de WhatsApp, de Telegram, etc., a gente repara que há uma mimetização por parte dessas fake news de estruturas jornalísticas. E aí, como há uma mimetização, há uma falsa crença de que aquilo é jornalismo. E essa falsa crença leva a uma deturpação de valores de notícias. Por que eu digo isso?
porque eu não acho que a gente viva na época da pós-verdade. Acho que a gente vive na época da auto-verdade. E a auto-verdade precisa de confirmações para aquela bolha que recebe a notícia. Então, essas confirmações passam a ser o valor notícia maior, e é um valor notícia falso. Aí é que está a deturpação. Então, quando o cara recebe a notícia sobre a cloroquina lá pelo tio do Zap e diz que a cloroquina cura a Covid, ele acredita porque aquele é o valor notícia maior de todos, é o tio do Zap, a credibilidade do tio do Zap. E não é verdade, né? A gente sabe que a cloroquina pode até matar, e, no entanto, isso é difundido como se verdade fosse. Então, a era da auto-verdade potencializou as fake news e deturpou um pouco dos valores de notícia. Então, o seu artigo ele fala sobre a linha tênue entre a simplificação e a pobreza do vocabulário, utilizando exemplos como a Easy Listening Formula, e como que a gente, graduandos, futuros jornalistas, como que a gente pode preparar textos objetivos e de fácil entendimento sem cair na superficialidade? Isso é uma ótima pergunta, né? Porque eu já disse para vocês em outras ocasiões, mas superficialidade não tem nada a ver com simplicidade. A simplicidade é sempre a laboriosa tradução da complexidade. Então, é preciso buscar essa tradução. É preciso buscar qual é a palavra correta, qual é a palavra exata, qual é a palavra que de fato significa aquele significante, o significado daquele significante. E para isso, isso requer muito trabalho, muito, muito trabalho. E cada vez é mais difícil ter esse trabalho no momento em que a gente deixa de ser jornalista para ser instantaneísta. E é um pouco isso que estão querendo transformar o jornalismo, em algo instantâneo, imediato, né? Em uma notícia que se dê num jornal chamado Último Segundo. E não é isso, a gente precisa de um tempo de reflexão, de um tempo de maturação daquilo que a gente chama de notícia. Então, a maneira de fazer isso é se dando esse tempo de maturação e não caindo nessa armadilha do instantaneísmo. Então, você também fala sobre jornalismo televisivo e coberturas ao vivo. De que maneira as coberturas ao vivo podem driblar as armadilhas impostas pelo imediatismo derivados da pouca apuração? O ao vivo tem que ter muito cuidado com ele, né? Eu me lembro, talvez nesse artigo, no artigo é antigo, mas talvez eu faça uma distinção entre alguns autores que consideram o ao vivo como algo pró-democracia e outros que consideram o contrário, como algo que pode ser manipulado. O que eu vejo hoje é que comentaristas, que nem são jornalistas, trazem a notícia ao vivo, ou melhor, comentam uma notícia ao vivo como se aquele comentário fosse a notícia, mais do que a própria notícia. Então, hoje eu sou levado a acreditar que esses caras, eu não vou citar nomes aqui, mas se vocês pesquisarem direitinho, até no meu Instagram, vão ver de quem eu estou falando, e eu discuto com essas pessoas algumas vezes, esses caras eles são prejudiciais à democracia e ao jornalismo em si, porque eles tentam fazer de seus próprios comentários, que muitas vezes são comentários que veiculam fake news, uma prática de uma suposta verdade, que não é, que é uma mentira. E isso torna a atividade jornalística ou pseudo-jornalística uma norma muito equivocada dentro de certas comunidades. Se torna uma norma, não, um padrão equivocado dentro de determinadas bolhas. E esse padrão, de novo, é prejudicial à democracia. Então, é com isso que a gente tem que tomar cuidado também. Fazer ao vivo é muito difícil. Como eu digo sempre a vocês, e está lá no artigo também, eu sempre uso o newsmaking, né, o jornalismo como construção social da realidade, não espelho da realidade. Você está ao vivo, está construindo socialmente a realidade. E se alguém está construindo socialmente essa realidade com uma fake news, porque ela consegue se sobressair pelo controle do imaginário, você tem que trabalhar também com o controle do imaginário, entender cada discurso, e não só trazer os dados fáticos, os dados racionais, o que seria, numa sociedade normal, a única condição. Vamos trazer isso aqui que é racional. Então, eu estou dizendo a vocês o seguinte, eu estou aqui dizendo que hoje o tempo está bom. E aí, do meu lado, o sujeito está falando, está chovendo.
E aí o mediador do debate, que é um jornalista, vai dizer, viu, eu ouvi os dois lados. Mentira. Você não tem que ouvir os lados de quem está dizendo que está sol e quem está chovendo. Você tem que abrir a janela. Abre a janela e vê o que está acontecendo. Se está chovendo ou se está fazendo sol. Você acha que o modelo, né, a interação veículo de informação e consumidor de informação, né, o receptor de informação, essa interação, ela mudou por causa da internet? Mudou, claro que mudou. Mudou porque hoje não é mais a comunicação um para todos, é a comunicação todos para todos. Isso, em tese, seria muito bom, né, Patrick? Muito, muito bom, porque a gente teria a capacidade de todos produzirem informação, só que nem todos são produtores de informação, que nem todos estudaram as técnicas de produção de informação, nem todos são profissionais. É que nem a gente abrir agora a tecnologia para que todos sejam médicos. Ou todo mundo pode ser advogado, porque todo mundo tem acesso ao Código Penal na internet, né? Todo mundo tem acesso à Constituição, então, teoricamente, todo mundo pode estudar o Código Penal, entrar no tribunal e defender um cliente. Não, não pode. Assim como nem todo mundo pode chegar e mandar e dar uma notícia dizendo, eu sou jornalista também. É preciso que essas pessoas tenham conhecimentos teóricos, éticos, estéticos da profissão, como vocês estão tendo, como vocês estão estudando. Então, quando isso não acontece e pessoas se arvoram do título de jornalista, vão à TV dizendo que sou jornalista, trazem uma informação e é falsa a informação, e todo mundo pode fazer isso é prejudicial ao jornalismo. Mudou a forma, mas não mudou para melhor, não. A gente achava que mudaria, que tornaria a informação mais democrática, mas foi o contrário. Tornou a informação falsa e não mais democrática. Isso é triste de dizer. Professor, você acha que o público ainda é apenas um receptor da mensagem? Nunca foi. Na verdade, o público nunca foi apenas o receptor. Desde os estudos mais pré-históricos da teoria da comunicação, vocês estudaram teoria da comunicação nesse período, não estudaram? Então, devem ter visto a teoria do two-step flow, né? São já no mínimo 2 degraus, né? As teorias da influência. O que você está me falando é a teoria hipodérmica, de que você bota uma agulha e a comunicação vai para tudo. Isso nunca existiu. Isso sempre foi superado por teorias que mostravam que há grupos de pressão, há grupos de filtragem. Então, sempre existiram esses grupos. Hoje, eles são potencializados pela era da auto-verdade, mas sempre existiram grupos de influência que moldavam a informação. Nunca foi uma informação diretamente colocada como se fosse uma agulha de uma injeção. No final do seu artigo, você finaliza dizendo que e fica patente na percepção de que o chamado telejornalismo online, por enquanto, nada mais é do que a reprodução da velha linguagem do jornalismo de TV em um suporte digital. Você ainda concorda com essa afirmativa? Por quê? Sim e não. Em parte, alguns telejornais que são online, que estão lá em plataformas online, tentam repetir essa linguagem. E não dá mais para ser essa linguagem. Mas o artigo, como eu disse a vocês, é de 2006, tem muito tempo, né? É um artigo com 16 anos de idade, está velho. Naquela época a gente não tinha banda larga como tem agora, não tinha nem 3G, não tinha nem mídias sociais como a gente tem hoje. Hoje eu vejo que o telejornalismo online, por exemplo, a CNN está toda no YouTube, você pode assistir online, assiste no YouTube. Aliás, tudo é online hoje em dia, né? É Globoplay, tudo é online, né? Jovem Pan é online, foi primeiro no YouTube, depois virou Jovem Pan News. Os canais são todos online. Se buscou uma linguagem que tivesse mais comentários para se diferenciar um pouco desse telejornalismo, aquele padrão Jornal Nacional muito careta. Mas isso todas tentaram se adaptar. Não sei se ficou pior ou melhor, mas muda um pouco a minha conclusão nesse sentido. Não tem ainda tem cópia em algumas coisas, aquela matéria quadradinha, com off, com passagem, com sonora, com ouvir os dois lados, mas tem um jornalismo que acrescenta mais opiniões que às vezes não são tão sensatas e que trazem aquela falsa equivalência que eu mencionei antes, né, do cara que faz sol e o cara que diz que faz chuva, mas que ainda assim mudam um pouco a conclusão do meu artigo. Perfeito. Aí, seguindo nessa do telejornalismo online, você acha que ele vai se tornar ainda mais independente das mídias tradicionais? Não, nunca vai ser independente. Na verdade, é uma retroalimentação. Não existe novidade aí. Existe um tentando fazer. A televisão é a nova televisão.
O Globoplay é a TV Globo dentro da internet, se você pensar bem. Apenas com a facilidade de você assistir os programas que você quiser em qualquer momento. Mas é a TV Globo, é a novela da Globo, é o Jornal Nacional. Há alguns poucos programas feitos para a internet, algumas poucas séries. Mas continua sendo a televisão na nova televisão. É só a plataforma. Então, não vejo, não. Não acho que aconteça isso. Entendi, professor. Então, para finalizar agora e fechar a nossa entrevista, na sua opinião, o que o senhor vê como o futuro do jornalismo? O futuro do jornalismo? Para mim, o futuro do jornalismo está na colaboração, está na capacidade de cada um tem de levar a comida na boca do outro, quando todos temos os cotovelos invertidos. É assim que funciona o jornalismo para mim. O jornalismo para mim é colaboração, é função social, é a capacidade que a gente tem de trabalhar junto para poder produzir alguma coisa pelo bem comum. É assim que funciona. Então, enquanto vocês puderem fazer o que vocês estão fazendo agora, de estarem juntos, de produzir coletivamente e chegar a algum lugar, isso será jornalismo. No momento que o jornalismo se transformar em algo ligado a um personalismo, ele está morto. E é isso que alguns tentam fazer hoje, transformar o jornalismo em algo personalista. Então, o jornalismo é coletivo, é um trabalho de equipe, é um trabalho de grupo. O jornalismo é um trabalho de grupo que leva a um bem comum. Enquanto isso sobreviver, o jornalismo sobreviverá. Muito obrigado, professor, de verdade. A gente agradece muito a sua disponibilidade, as suas respostas que foram muito boas também, é muito legal. Muito obrigado e boa tarde. Valeu, gente. Bom trabalho aí. Beijo. Obrigado, Valeu, professor. professor. Bom Obrigado. trabalho, boa tarde.